Bom, já está no ar. Eu vou te mandar pelo WhatsApp mesmo. Tá bom. Bom, legal, já estamos no ar. Já são 6 horas. O Arthur me avisa quando eu puder abrir, então, a sala de espera. Tá, não falou que pode falar. Por mim, pode abrir a sala de espera. Legal, vou começar então. Boa tarde a todos, bem-vindos ao 6º seminário da Iniciativa Rio Mais. Hoje estamos aqui com o Rodrigo Soares, estaremos originalmente com o Rudi Rocha e com o Rodrigo. Infelizmente o Rudi não vai poder participar por questões de saúde, a gente está em contato com ele para tentar viabilizar outra data ou de repente um outro esquema, mas ele pede desculpa. E normalmente a gente faria 25 minutos para cada um dos apresentadores, como vocês já estão cientes, seguidos de 10 minutos de perguntas. Né, como nessa situação de ter um apresentador só hoje, a gente vai ser bem mais leniente com o tempo, vai deixar o Rodrigo se estender um pouco mais, se ele achar conveniente. E no final nós teremos uma sessão de perguntas que também pode ser um pouquinho mais longa, se for o caso. Relembrando que, para vocês fazerem as perguntas no final, vocês podem mandar no privado para mim, Arthur Rodrigues. Se você estiver no YouTube, você pode colocar na caixa da live do YouTube que uma pessoa da nossa equipe vai passar para mim. E se você eventualmente quiser fazer pergunta por voz, você pode levantar a mão que a gente vai abrir seu microfone no final da apresentação. E sem mais delongas, vou apresentar rapidinho o Rodrigo. O Rodrigo ele é formado em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre pela PUC-Rio e doutor pela Universidade de Chicago. Ele foi professor da PUC-Rio, da Universidade de Maryland e na Harvard School of Public Health. Hoje é professor de Economia na ESP, na FGV de São Paulo, e na Universidade de Columbia. Ele é afiliado ao J-POL na América Latina, é editor associado do Journal of Human Capital, Journal of Demographic Economics e do ISO Journal of Development and Migration. Rodrigo, pode assumir. Obrigado, Arthur, pela apresentação e obrigado, Ana Luísa, Manuel e Arthur, pelo convite. Também parabenizar pela iniciativa, acho uma ótima iniciativa mesmo. É uma pena que o Rudi não possa estar presente. Acho que o Rudi foi meu aluno de doutorado, foi orientador dele na PUC, no doutorado na PUC, e acho que ele ia complementar bem a discussão que eu vou ter. Acho que seria bem complementar, uma pena, mas espero que vocês tenham a oportunidade de vê-lo falando em breve. Tá? Só um detalhe, na verdade, começando agora em julho, já que nós estamos no começo de julho, eu tô no INSPER a partir agora desse começo de julho. É bom anúncio, oportunidade para anunciar, e me mudei da ESP para o INSPER, na realidade, aqui no Brasil. Eu vou estar falando de participação de jovens e atividades criminosas de desenvolvimento com violência, né? Pelo convite. Eu acho que vocês mencionaram um artigo meu que acho que era relevante, né, dado o foco do seminário em política pública no Rio. Eu vou começar com uma discussão um pouquinho mais ampla sobre o tema e sobre o tema de determinantes socioeconômicos da violência também, a nível individual, decisão individual, muito porque também essa discussão no Brasil é muito pouco
muito passional e muito pouco baseado em evidência, né? Então, eu quero estabelecer uns fatos iniciais para depois passar para o ponto que é discutido no nosso artigo, no artigo que eu vou estar apresentando propriamente, né? Então, de uma forma geral, vou estar falando sobre participação de jovem em atividade, em crime, em violência em geral. De uma forma geral, quando a gente olha a literatura, tem uma evidência muito forte de que participação de indivíduos em crime é muito proximamente relacionada a decisões de investimento de capital humano e decisões familiares, né? Então, escolaridade, qualidade da educação reduzem participação em crime. Estou falando de crime comum, então eu vou estar falando o tempo inteiro de crime comum, não vou estar pensando em crime de colarinho branco, né? Então, crime e violência comuns, né? Então, nesse contexto, educação e qualidade de educação e escolaridade tem muita evidência de que reduz muito a participação individual em crime. Investimento em primeira infância também tem efeitos de longo prazo de reduzir a participação em crime. E isso, muito da interpretação é que isso está associado às oportunidades que a educação formal, que investimento em capital humano, criam no mercado legal, né? Então, de certa forma, está associado a um ponto mais geral, sobre o qual também existe bastante evidência de que condições econômicas, em geral, são determinantes importantes de envolvimento em crime, né? Então, oportunidades do mercado legal em virtude mesmo de ciclos econômicos, de choques econômicos, e também rede de proteção social, também existe uma evidência enorme de que isso está associado com o crime. Então, quando oportunidades do mercado formal se expandem, que, na realidade, a atividade criminosa tende a cair. Eu tenho um paper com o Rafael Dix Carneiro e o Gabriel Lissé sobre isso, tem um paper recente do Breno Sampaio com o Paulo Pinotti, que é um italiano, que é um paper muito legal também, mostrando isso a nível de firma na RAIS, fechamento de firma, como é que fechamento de firma aumenta a probabilidade de que os empregados daquela firma acabem sendo eventualmente presos por alguma atividade criminosa nos meses seguintes. Tem uma literatura enorme também sobre programas de proteção social. A Foley discute isso para os Estados Unidos. Eu tenho um paper sobre o Bolsa Família com a Laura Chioda e o João Manuel Pinho de Mello, e mostrando também como é que a expansão do Bolsa Família para adolescentes, quando ele expandiu para acima de 16 anos, como é que isso também reduziu crime em determinados lugares. Esse paper, na verdade, nosso quando saiu, teve certa controvérsia, porque foi dos dois lados, eu diria. Existe uma percepção de que essa discussão de condições socioeconômicas e crime, às vezes no Brasil menciona uma criminalização da pobreza ou coisa desse tipo. Na verdade, eu tendo a ver exatamente como o contrário, né? Quer dizer, a evidência de que em situações extremas, economicamente, pessoas na margem, que estariam na margem de decidir se envolver em atividades criminosas ou não, quando as situações econômicas se tornam extremas, podem acabar tomando essa decisão, independentemente de que elas sejam. De certa forma, essa evidência toda indica que não tem nada intrinsecamente associado com as pessoas, e que, em geral, e que, na realidade, tem muito a ver com as condições que são enfrentadas, né? Então, existe uma evidência enorme sobre isso. Eu estou listando alguns artigos desses dois casos, mas, na verdade, existe uma literatura enorme sobre isso. E são coisas que são estabelecidas na literatura, né? Acho que existe pouca dúvida sobre isso, né? Maior proteção social reduz crime, maiores oportunidades econômicas também reduzem crime. Mas, na realidade, quando a gente pensa sobre jovem, adolescente, isso não parece ser toda a história, né? E evidência também para diferentes contextos, diferentes lugares do mundo, é que, na verdade, jovens tipicamente correspondem a uma parcela desproporcional de crime e violência, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, adolescentes entre 15 e 19 anos são em torno de 20%, no início dos anos 2000, era em torno de 20% de todas as prisões por atos violentos. Isso é muito maior do que a proporção deles na população. No meu paper com o João Manuel e a Laura Chioda,
A gente mostra que em São Paulo, em termos de suspeitos, isso aí não é pessoa condenada, mas suspeitos por crime, de crimes de roubos e furtos, incluindo crimes associados a automóveis, em torno de 20% a 25% dos suspeitos têm abaixo de 18 anos. Né? Então, de fato, existe um envolvimento muito mais do que proporcional de jovens em crime e violência. Isso também é fato, apesar de apresentar uma série de desafios para a política pública. E não só jovens são, de certa forma, representam uma parcela desproporcional dos atores de crime e violência, na verdade, também são uma parcela desproporcional das vítimas de crime e violência. Isso vem em grande medida porque a gente sabe que pessoas mais próximas de crime são tipicamente as que correm maior risco também de serem vítimas. Né? E a gente pode ver isso de diversas formas. Estou colocando aqui um gráfico para os anos 90, então é muito antigo, mas é só para ilustrar esse padrão, de um artigo meu que saiu no início dos anos 2000 sobre o custo de bem-estar da violência, e isso é basicamente a mortalidade por violência por 100 mil habitantes na Colômbia, que é a curva mais alta, Brasil, que é a curva intermediária, e os Estados Unidos, que é a curva mais baixa aqui, que para um país desenvolvido, os Estados Unidos tem um nível de violência bastante elevado até, né? E, na realidade, é que esse padrão etário está presente em diferentes medidas de exposição à violência. Então, homicídios tipicamente são muito baixos até os 15 anos e depois começam a crescer muito rapidamente, tipicamente vão ter um pico ali em torno dos 20, 25 anos e depois, na verdade, também começam a cair muito rapidamente. Obviamente, no caso do Brasil, ou da Colômbia, ou dos Estados Unidos, se a gente fosse quebrar essa estatística, estaria particularmente concentrado entre populações pobres e minorias e população negra, tanto no caso do Brasil quanto da Colômbia. Eu não vou fazer essa decomposição, eu vou estar mais focado na questão etária, né, e jovens. Mas tudo que eu vou estar falando aqui vai ser, de certa forma, intensificado se você estiver pensando em minorias, tanto sociais quanto raciais, né, em grupos excluídos. Então, esse número é dominantemente homem, né, homem que morre por violência, mais de 90% dos homicídios as vítimas vão ser homens, e muito mais do que proporcionalmente pobres e negros. Né? Isso reflete um padrão muito mais geral que é documentado na literatura de criminologia e na literatura de psicologia criminológica, eu acho que eu traduziria, né? Que é criminal psychology, né? Psicologia criminológica, imagino que seja essa a melhor tradução, que é o que eles normalmente chamam nesse contexto. Tem um livro clássico do Bloomstein e coautores, que eles chamam, de forma mais geral, de padrão de comportamento antissocial ao longo do ciclo da vida. Né? E aí você pode pensar em crime, violência explicitamente, mas pequenos delitos e criar problema e quebrar a janela do vizinho e arrumar uma briga com o colega da escola, e que isso também tem esse padrão muito marcado ao longo do ciclo de vida, que começa a aumentar em torno dos primeiros anos da adolescência e crescem mais rapidamente depois da adolescência, aos 15 anos, atingem um pico, dependendo da atividade. Aí tem diferentes atividades aí envolvidas, nesse gráfico, burglary é o roubo a uma casa, robbery é o que a gente chama mais de um roubo comum na rua, e aggravated assault é alguma agressão. Então, isso vai ter um padrão levemente diferente, mas o perfil é o mesmo, né? Que começa a aumentar muito rapidamente no início com a adolescência, tem um pico ali na juventude relativamente cedo, né? 17, 18, 20 e poucos anos, e depois começa a cair muito rapidamente, e várias dessas, digamos, atividades aos 40 anos já vão estar com uma incidência muito mais baixa. Né? Existe uma discussão enorme em psicologia, em criminologia, do que está por trás disso. Tem teorias de psicologia evolutiva que tentam explicar esse padrão de acordo com a mudança a mudança da própria noção de ciclo de vida em sociedades modernas, que antigamente, em tempos imemoriais, um homem estaria assumindo uma função de protagonismo muito mais cedo do que hoje, que isso, por razões evolutivas, gera uma frustração,
que quando a pessoa se sente excluída num grupo, pertencente a um grupo excluído, acaba se manifestando, às vezes, dessa forma. Então, tem uma discussão enorme sobre isso, eu não vou entrar em mais detalhes, inclusive porque também não é a minha especialidade, mas o fato é que existe esse padrão, e esse padrão está documentado, por exemplo, nesse gráfico em particular, está representado por uma curva de probabilidade da pessoa, distribuição de prisões, né? Distribuição de prisões por faixa etária. Você poderia ter uma curva que a probabilidade de uma pessoa ser presa ao longo da vida por faixa etária seria exatamente idêntica. Tem isso documentado para vários lugares do mundo. Muito no Brasil, como a gente tem muita dificuldade de ter acesso a dados do sistema de justiça. A primeira vez que eu vi isso tem poucos anos, a Joana Monteiro, do Rio, também ex-aluna da PUC, foi a primeira pessoa que eu sei que fez isso para o Brasil, também era exatamente o mesmo padrão. Então, isso é uma coisa também totalmente, largamente documentada. Isso, inclusive, esse último bullet point aqui é a noção de por que a gente pensa também, quando está pensando em educação, a gente não pensa só em oportunidades no mercado de trabalho. Então, a educação tem efeitos de longo prazo, que, na verdade, melhora as oportunidades no mercado de trabalho no futuro, mas a educação também tem um efeito de curto prazo, que é o que a gente chama de efeito de incapacitação. Então, na verdade, você pegar... E, de novo, esse padrão desse gráfico que eu estou falando é dominantemente para homens, muito, muito, muito mais fraco para mulheres, né? Então, você pegar um adolescente de 15, 16 anos e colocar dentro da escola, isso, numa certa medida, vai estar incapacitando ele fisicamente de estar na rua criando problema, né? Então, esse é um termo que foi originalmente criado para falar do efeito de encarceramento sobre crime. Quando você tira o criminoso da rua, isso faz com que ele cometa menos crimes, porque ele não está ativo na rua, ele está no presídio, mas também é usado nesse contexto de educação, quando a gente está falando de jovens na escola, que a escola tem um efeito de incapacitação que também é importante. Tá? Uma parte considerável, né, acho que uma parte bastante grande desse envolvimento excessivo de jovens com crime, estou chamando excessivo aí, que é mais do que o que se esperaria em termos da incidência de crime, da porcentagem da população jovem na população em geral. Então, uma parte muito grande disso está relacionada a grupos definidos. Estou falando grupos aqui bem precisamente, porque eu acho que esses grupos podem ser diversos grupos, né? Às vezes vão ser grupos que são, na verdade, legais, como a torcida organizada, né? Torcidas organizadas também têm esse papel meio tribal, de certa forma, né? Muitas vezes são informais, então a turma do bairro, a turma da rua, né? E as atividades que essa turma vai estar conduzindo. E às vezes, não vou dizer muitas vezes, mas às vezes esses são grupos que são explicitamente criminosos, mas também vão cumprir algum desses outros papéis de turma e de papéis meio tribais para os jovens, né? E aí as gangues clássicas de Los Angeles dos anos 80, os Crips and Bloods, que existem até hoje, as pandilhas e maras, que são os grupos, como a Mara Salvatrucha, que é muito famosa hoje, está até nos Estados Unidos, mas que baseada, de certa forma, na América Central. Na verdade, teve origem nos presídios americanos, mas hoje é baseada na América Central, e as facções nas comunidades do Rio, né? E, na realidade, a gente, por razões óbvias, né, a gente tem muito pouca informação sobre a organização e o funcionamento desses grupos, né? Tipicamente, isso vai ser informação num caráter etnográfico e muito pouco quantitativo, né? Tipicamente, metodologias de pesquisa antropológica, que um pesquisador vai se mergulhar num desses grupos, e tentar documentar o que vê. Então, tem Moore e Levitt e Venkatesh exploram um pouco a questão de gangues de drogas nos Estados Unidos. Maurício Rubio, que é um economista colombiano, faz uma pesquisa enorme na Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá, vendo o envolvimento de crianças, adolescentes, né, em idade escolar, nas pandilhas e maras. E o Dowd, né, que é um livro muito interessante, é sobre a organização do tráfico no Rio, assim como o Observatório das Favelas, que fez um levantamento de dados um pouco mais sistematizados
sobre a organização desses grupos, participação de jovens dos grupos das favelas do Rio em 2004, acho que os dados, na verdade, são de 2003. São esses dados do Observatório das Favelas que eu vou estar, na verdade, discutindo, né? Isso vai ser tudo baseado nesse artigo que eu escrevi com o Leandro Carvalho, que é um economista da University of Southern California, USC. E o que a gente faz, assim, o mérito todo é do Observatório de Favelas, que foi capaz de levantar esses dados a partir, eu vou explicar um pouquinho a metodologia, a partir de jovens envolvidos no tráfico no Rio no início dos anos 2000. O que a gente faz é explorar esses dados estatisticamente e fazer uma análise econométrica e fazer alguma comparação com o censo, né, para tentar ver, né, com todas as limitações que estão presentes nesse exercício, tentar ver quão diferentes os jovens envolvidos no tráfico no Rio eram de um garoto típico morando numa comunidade do Rio, né, morando numa favela do Rio. Os dados são de 2003, é um pouco, não vou dizer que é inteiramente atual, obviamente, mas saiu há alguns anos atrás uma pesquisa muito parecida do Observatório de Favelas. Eles fizeram, né, propriamente um segundo round, porque são outras pessoas, na verdade, não é exatamente idêntica à metodologia, mas tem muitas perguntas em comum e parte da pesquisa é muito parecida. E eles fizeram isso em 2017 e, na verdade, surpreendentemente, os padrões são muito parecidos. Algumas coisas vão ser tão diferentes que eu vou mencionar. Então, acho que, do ponto de vista qualitativo, o que eu vou estar discutindo aqui me parece que, muito provavelmente, ainda vale em geral. Tá? Eu, de novo, vou tentar me lembrar de algumas coisas que eu sei que apareceram diferentes nessa pesquisa de 2017. A gente ainda não olhou esses dados. Está aí um bom projeto para alguém que quiser pegar e meio fazer uma coisa mais sistemática, como a gente fez também. Então, vou discutir um pouquinho a característica das pesquisas. Eu vou mencionar para vocês um padrão descritivo, que não vai ser muito diferente do que você veria no relatório que o Observatório de Favelas fez na época que esse estudo saiu, que recebeu, na verdade, muita atenção na imprensa do Brasil. E depois eu vou passar para uma análise estatística condicional, uma análise mais econométrica, que eu acho que revela algumas coisas que eu acho que são surpreendentes, e assim como os dados só descritivos deles também revelam, desfazem alguns mitos e jogam luz sobre algumas coisas que normalmente a gente não entende muito bem, né? Então, a pesquisa envolveu 230 indivíduos que trabalhavam para o tráfico no Rio. Na verdade, em 2003, eu acho, que a pesquisa de campo, a maior parte da pesquisa foi a campo, eu acho que é 2003, na realidade. São dominantemente homens, de novo, isso vai ser um padrão típico até hoje nesses grupos do tráfico, assim como em crime em geral. O envolvimento masculino é muito maior do que feminino. Eles vão ter dados de características demográficas, vão ter uma pesquisa que parece, o que é raro, né? Acho que esse é o grande mérito, que é muito raro num contexto como esse. Eles têm uma pesquisa que parece muito uma pesquisa domiciliar, como uma PNAD, pelo menos uma parte dela, né? Não é uma super extensa, mas tem algumas informações desse tipo. Então, características demográficas do indivíduo, da família e de atividades criminosas, e também do trabalho dele no tráfico, né? Então, na verdade, é como se fosse uma pesquisa de mercado de trabalho. Eles fizeram uma tentativa que não foi bem sucedida de seguir indivíduos por 4 meses, então, a princípio, teria um painel de dados aí, mas, na verdade, a gente nem usa porque é muito falho, né? E uma coisa que é muito interessante é que eles fazem um follow-up depois de 2 anos, um follow-up parcial, quero dizer, na verdade, simplesmente vão e checam quem está vivo depois de 2 anos. Tá? Olha um registro de morte. O grande desafio num contexto como esse é, obviamente, a amostragem, né? Você não pode fazer uma amostra, a gente gostaria muito, mas não dá para fazer uma amostra aleatória dos membros do crime organizado, porque a gente não sabe quem trabalha no crime organizado. Então, eles utilizaram o que é chamado, muito comum nesse tipo de população, então, uma população que é difícil de achar, uma população que está querendo, de certa forma, se esconder na realidade. É muito comum fazer o que chamam de amostragem por conveniência, em inglês tem o nome de snowball sampling, às vezes se traduz também como amostragem bola de neve,
que é basicamente você contrata algumas pessoas que tenham uma inserção, algum contato com esse grupo, essas pessoas vão falar com as pessoas que elas conhecem, as pessoas que elas conhecem vão indicar outras pessoas que podem estar dispostas a conversar, e assim você vai. Né? Então, é uma coisa meio, a amostra é meio endógena, né? Você vai conversando com um, falar, você sabe se alguém teria interesse em fafalar comigo e tal, e assim vai. Então, como eles de fato fizeram isso, foi que eles contrataram o Observatório de Favelas, eles contrataram 10 entrevistadores que tinham alguma relação prévia com o tráfico, então tinham algum grau de confiança nas comunidades e dentro dos grupos, e isso é obviamente necessário, é um dos grandes ativos, é um dos grandes assets do Observatório de Favelas, na verdade, que tem muita confiança das comunidades locais, então consegue fazer esse tipo de trabalho que seria muito difícil de outra forma. E eles entrevistaram pessoas de 34 comunidades diferentes, basicamente distribuídas pela cidade do Rio de Janeiro. Né? Claramente, esse método de snowball sempre tem limitações estatísticas, mas, ao mesmo tempo, é uma população muito difícil de alcançar. Então, a gente acreditou, né, que, de fato, isso permitiria ter algum insight em termos do funcionamento desses grupos, apesar das limitações, e acho que, em alguns casos, é tudo que se tem. Então, a gente, na verdade, usa a amostra meio ignorando esse problema para tentar explorar tudo que ela pode nos dizer. Tá? Então, vou passar rapidamente pelas características da amostra quando a entrevista foi feita. Os indivíduos envolvidos no tráfico, nessa época, tinham entre 11 e 24 anos, 40% viviam ainda com os pais, tinham em torno de 3 irmãos em média, um quarto deles, tipicamente, tinha sido vítima de violência doméstica, só 10% frequentava a escola. Dos que tinham saído da escola, que estou chamando de dropouts aqui, 92% tinham saído antes dos 16 anos, que obviamente é uma idade muito, muito cedo, né? Mal terminando o primeiro grau, e, na verdade, 60% tiveram um emprego legal antes de entrar para o tráfico. Né? Então, isso, no geral, é bastante parecido com os dados de 2017. Eu acho até que tem alguns caras um pouco mais velhos em 2017, talvez esses grupos estejam ficando um pouco mais estruturados, que eu acho que, de fato, é verdade. 66% começaram a trabalhar no tráfico muito cedo, antes dos 15 anos. 56%, na verdade, ganhavam entre 1 e 3 salários mínimos, o que não é muito. Nos dados de 2017, isso é um pouco maior, acho que tem uns 50%, 60% ganhando mais do que 3 salários mínimos, mas, na verdade, se você pensar de 2000 para cá, e ainda mais que 2017 é pré-crise da pandemia, na verdade, ao longo dos anos 2000, você teve uma redução muito grande da desigualdade no mercado de trabalho brasileiro. Né? Existem vários estudos sobre isso, foi determinado em grande parte por um aumento do salário relativo de mão de obra menos qualificada. Né? Então, a rabeira da distribuição de salários no Brasil se moveu mais do que o topo durante os anos 2000, então talvez não seja surpreendente quando você olha esse grupo também dentro do tráfico, que, na verdade, em termos de salários mínimos, eles estavam ganhando um pouco mais. Uma coisa que aparece, e aparece de novo na pesquisa mais recente, quase idêntico, é que, na verdade, tem uma fluidez muito grande. Né? Então, a ideia de que, às vezes, aparece, talvez até um pouco herdada de filmes e coisas desse tipo, de que você entra e você não consegue sair, você, de certa forma, as pessoas não te deixam sair. Isso parece, em termos do funcionamento do tráfico no Rio, é uma fantasia. É muito fluido, as pessoas entram e saem quase o tempo inteiro. Né? E o ponto que é mais chocante é a exposição à violência e o grau de exposição à violência. Então, lá em 2000, mais de 50% dos entrevistados tinham estado envolvidos em confrontos armados com a polícia, também mais de 50% dos entrevistados tinham participado de confrontos armados com gangues rivais, mais de 50% tinha sido preso, mais de 70%, se não me engano, já tinha sofrido agressão da polícia, e depois de 2 anos, 20% desses indivíduos tinham morrido. Então, 35 indivíduos estavam mortos depois de 2 anos. Não existe conflito armado na história do mundo que tenha tido uma taxa de mortalidade desse tipo, né? Se você pegar amplamente. Né? Se não existe uma guerra
que é onde 20% dos soldados morram, né? Você pegar, por exemplo, a participação militar dos Estados Unidos no Vietnã, que é um trauma histórico para os Estados Unidos, acho que a taxa de mortalidade é abaixo de 1% dos soldados, né, do pessoal militar. É abaixo de 1%. Então, isso é uma coisa totalmente sem parâmetro em zona de conflito, em conflito armado normal. Né? Realmente uma exposição à violência gigantesca. Acho que eu tenho que acelerar um pouco. Quantos minutos eu tenho mais, Arthur? Pode se estender sem muito. Tá, então eu vou tentar fazer uns 15, 20 mais, que aí sobra o tempo. Uma outra coisa que aparece, desculpa porque as tabelas e alguns dos gráficos estão em inglês, porque estão tirados do nosso artigo, que foi escrito em inglês, mas acho que é bastante claro. Então, uma coisa que aparece, né, que acho que a gente tem os determinantes econômicos muito presentes, né, quando os jovens são perguntados sobre a razão pela qual eles entraram no tráfico, a dimensão econômica está muito presente, então, de dificuldade financeira. Né? Então, por exemplo, eu tive 10% porque tiveram dificuldade em encontrar um emprego, 23% para ajudar a família, 1% aqui falando que tiveram dificuldade de achar um emprego que pagasse tão bem. Tem os 33% que falam para fazer muito dinheiro. Já não é claro aí como é que a gente lê isso, né? Se isso é uma dificuldade financeira ou se é meio uma fascinação ali com o que está em volta, mas ainda podemos colocar isso, mesmo colocando isso para fazer muito dinheiro como motivação econômica. Quando você olha as motivações de caráter social, estou chamando aqui amplamente social, elas vão ter um peso também muito, muito grande. Né? Então, literalmente falando, adrenalina 7%, hangout with my friends, né? Para ficar com o pessoal, né? Para estar ali com o pessoal. Estou juntando essas duas, dá 15%. Me faz me sentir poderoso, juntando essa aqui vai dar uns 20%. Queria usar uma arma, vai me dar uns 22,5%. Prestígio vai me dar uns 26%. Né? Então, pelo menos para 1/4, você tem a motivação que é espontaneamente revelada, na verdade, não tem muito a ver com questões financeiras. É uma questão ali de inserção social, do papel naquela comunidade, de como você é visto pelos pares e pela comunidade. E isso é uma coisa, acho que, importante para guardar para o futuro, ainda que, de novo, a dimensão econômica também apareça de uma forma importante, mas ela claramente não é tudo. Né? Esse é o ponto que eu quero fazer. Tá? O artigo do Doudney e também esse do Observatório das Favelas, uma parte muito interessante é que eles descrevem a estrutura e o que é uma carreira dentro do tráfico. Né? Infelizmente está traduzido aqui, mas Watchers and Transporters seria olheiro e o vapor, né? Os rappers embalador, soldado e o manager, que é o administrador ou chefe de uma boca menor, né? Onde você tem claramente que essa primeira posição é a posição de entrada, isso aqui são os rendimentos mensais transformados em dólar, rendimentos mais baixos, você tem esses intermediários e você tem os managers no topo dessa distribuição. Os salários a gente vai discutir esse detalhe depois, são maiores do que o que as pessoas ganhariam em outras ocupações, mas não são coisas vertiginosas em termos monetários, mesmo para a realidade local, tá certo? A quantidade de trabalho e o ritmo de trabalho é muito intenso, isso também é muito parecido, incrivelmente parecido nessa pesquisa agora de 2017. Então, o número médio de horas trabalhadas é mais de 10 horas por dia, em torno de 11. Número de dias por semana de feriado, né, de break, é menos de 1. Né? Então, eles nem têm tipicamente o fim de semana. Em torno de metade afirmam que trabalham armados o tempo inteiro, certamente os soldados e alguns outros, são provavelmente os gerentes e alguns outros. E vários falam que trabalham armados esporadicamente. Isso também é muito parecido com os resultados de 2017. Como eu já mencionei antes, o envolvimento negativo, digamos, com a lei e exposição à violência é gigantesco.
30% foi preso quando ainda, né, detenção na juvenil, antes de ser maior de idade, 54% já foi preso, mais 50% já foi extorquido pela polícia, 75% já basicamente apanhou da polícia, e um número enorme já teve envolvido em conflitos armados, né? 34% falam que já puniu, isso é basicamente quando alguém se comporta mal dentro do grupo. Em alguns casos, historicamente, se dava um tiro na mão ou se batia. 34% dizem que já puniram alguém. 20% falam que já mataram alguém. 22%, em torno de 20% já foi ferido em combate, né? E um pouco acima de 20% já sofreu punição, né, por ter feito uma coisa errada. E, como eu disse, depois de 2 anos, 20% estão mortos, que realmente é um número chocante. A gente vou passar para a comparação com os dados do censo, que eu acho que é uma das coisas interessantes aqui. O censo, na verdade, ele identifica o que é chamado, estatisticamente pelo IBGE, de aglomerados urbanos subnormais, que, na verdade, são áreas não regulares, né? Áreas ocupadas irregularmente, e as favelas, a maioria esmagadora das favelas que não é urbanizada, vai ser considerado um aglomerado urbano subnormal. Então, você pode, vendo o censo, na verdade, identificar uma região de comunidade, né? E a gente tem um número limitado de variáveis que, na realidade, podem ser comparadas entre as duas amostras, entre o censo e o questionário do Observatório de Favelas. É basicamente raça, religião, idade, educação e rendimentos, tá? O que a gente faz aqui é olhar para o censo homens do Rio de Janeiro em comunidades entre 10 e 25 anos, né? E a gente olha para as características dessa população e vê como as características dessa população se comparam com a característica das pessoas que foram entrevistadas no Observatório da Favela. Obviamente, implicitamente, aí a gente está meio supondo que, mesmo que não seja exatamente estatisticamente representativa das pessoas ocupadas no tráfico, a gente está supondo implicitamente que a amostra do Observatório de Favelas, apesar desse sistema de amostra de conveniência, não vai estar muito longe do que é a população no tráfico. Isso não tem muito o que fazer, é basicamente o que se pode fazer. Idealmente, o que a gente gostaria de fazer aqui é estimar o que a gente chama normalmente de uma equação de participação, que é tipo, para o pessoal que está mais avançado e já viu um pouquinho de econometria, estimar o probit, vendo como é que essas características estão relacionadas com a probabilidade de uma pessoa estar envolvida no tráfico ou não, né? O problema é que isso é um pouquinho mais complicado aqui. Eu não vou entrar nos detalhes técnicos, mas só motivar para mostrar que a econometria tem utilidade real também, né? E às vezes nos ajuda a solucionar problemas que podem parecer, à primeira vista, muito difíceis. A gente, na verdade, tem 2 amostras, né? Uma amostra são jovens do tráfico, que a gente sabe que todo mundo faz parte do tráfico, por isso que eu quero dizer com y igual a 1. Então, a variável dependente num probit, que seria o indivíduo está no tráfico ou não. Jovens do tráfico, todos eles estão. Então, o y é igual a 1 para todos eles. E a gente tem uma outra amostra, a amostra que a gente tira do censo, que basicamente são jovens vivendo em comunidades do Rio, que a gente não sabe se o y é igual a 1 ou é igual a 0. Né? Isso, na verdade, já foi estudado, e isso é chamado de contaminated sampling, que é amostragem contaminada, né? E o Lancaster e o Ibens, o Guido Ibens, propõe um estimador de GMM que, na verdade, te permite calcular algo como um probit, mesmo tendo essas 2 amostras separadas, né? Para isso, a única coisa que você precisa saber é qual é a incidência média de participação no tráfico, né? Então, que seria o valor esperado do Y, né? E se você sabe isso, esse método de GMM permite você estimar a probabilidade de participação, como você faria num probit, né? Isso pode parecer meio metafísico aqui, mas, na verdade, vem da regra de Bayes, no fundo. Não vou poder explicar em detalhe, mas uma vez que você vê a metodologia, no fundo, é um pouco intuitivo, né? E essa probabilidade de que jovens dessa idade, homens jovens nessa idade, participem do tráfico em comunidades do Rio, são estimadas por alguns desses estudos etnográficos vindo da antropologia. Dowden, por exemplo, sugere algumas estimativas ali em torno de 1%. Né? A gente tenta vários números diferentes, então isso não vem muito ao caso, né? Eu vou dar uma acelerada e pular essa tabela e passar para
para essa aqui, que, na verdade, é o resultado dessa nossa análise. E isso é basicamente a variável dependente, se o indivíduo está empregado ou não no tráfico. Nessa tabela que eu estou mostrando para vocês, a gente está supondo que 5% dos jovens dessa faixa etária nas comunidades estão empregados no tráfico. No artigo, a gente faz o mesmo exercício, supondo que é 1%, supondo que é 10%. Na verdade, esses resultados qualitativos que eu vou estar discutindo com vocês não são sensíveis a isso. O ponto quantitativo vai depender disso, mas esse padrão geral não vai depender muito disso. Na verdade, 5% provavelmente é levemente exagerado, porque acho que o Doudney, naquela época, colocava isso em torno de 1%. E esses resultados aqui, nesse painel B, que são os efeitos marginais, você pode pensar como efeito sobre probabilidade de participação. Então, esse ponto 0,4 aqui quer dizer que negros nas comunidades teriam uma probabilidade de participação, de estar no tráfico 4% maior do que brancos, condicional a essas outras características. Pessoas mais velhas teriam uma probabilidade menor de participar, então, mesmo numa faixa etária bem restrita que a gente estava colocando, que era de 10 a 25, à medida que a pessoa envelhece, a probabilidade de participação vai caindo muito. Pessoas analfabetas teriam uma probabilidade de participação 5 pontos percentuais maior e, na verdade, pessoas em famílias que são proprietárias de uma casa teriam uma probabilidade de participação 3% maior. Pessoas que falam que não têm religião teriam uma probabilidade de participação 4% maior. Então, na realidade, isso tem os determinantes socioeconômicos que a gente esperaria. Então, parece que, na verdade, a gente está usando, inclusive, como são pessoas muito jovens, a gente está tentando usar variáveis que seriam pré-determinadas, que não seriam afetadas diretamente pela participação no tráfico, né? Que já teriam sido determinadas quando a pessoa entrou. Por isso, a gente está usando a alfabetização ao invés de ano de escolaridade, porque o indivíduo pode entrar no tráfico, depois sair da escola por causa disso. E a alfabetização, você esperaria que a criança aos 10, 12 anos, que são as idades mais novas de entrada, na verdade, acho que é 12 anos nesse caso, a criança já deveria estar alfabetizada de qualquer jeito, né? Então, se ela não está alfabetizada, é porque alguma coisa errada aconteceu antes da entrada, né? Então, você vê que a educação está afetando a entrada, a gente vê que, na verdade, idade também está associada à saída, raça, que tem também associada a um background socioeconômico, também vai estar associada à entrada no tráfico, mas que, na realidade, esses efeitos não são muito grandes, né? Esses efeitos, na verdade, são bem pequenos, né? Deixa eu só chamar a atenção para um ponto aqui. Uma coisa que muda radicalmente em 2017, aqui não faz diferença, porque nessa regressão a gente está pondo só se a pessoa tem religião ou não. Mas só para registrar esse fato, que é um fato, acho que, politicamente importante, é que a porcentagem daqueles que têm religião, que falam que são religiosos, a porcentagem de evangélicos cresceu vertiginosamente, acho que era em torno de 15% em 2003, e na pesquisa de 2017, acho que está acima de 30%. Então, acho que 37%, na verdade. Então, na verdade, evangélicos cresceram muito e católicos caíram muito, né? Então, quer dizer, tem esse padrão de participação, essa participação tem essas características socioeconômicas que a gente imaginaria, dado oportunidades e condições da família, mas, na verdade, não são tão grandes, né? Está explicando bem pouco ali, na realidade, né? A outra coisa que a gente faz, e aqui estão essas primeiras duas áreas marcadas, é comparar o salário médio na gangue do salário médio dos jovens entre 10 e 25 das favelas que trabalham no mercado legal. Esse $256 aqui a gente tirou do censo, então, para os jovens que trabalhavam, ganhavam em média $256 por mês. Os jovens que estavam no tráfico ganhavam, em média, $316 por mês. Na verdade, uma coisa que você pode falar, pô, mas eles não, como a gente acabou de ver nessa equação de seleção, eles não são o jovem típico da favela, eles têm um background um pouquinho pior, então provavelmente eles não teriam esse salário. Então, a gente gera o salário contrafactual predito para esses indivíduos com base nas características pessoais deles, né? Então, os caras que, olhando o padrão de salários que é pago no mercado formal, dadas as características desses indivíduos que trabalham no tráfico, quanto a gente esperaria que eles ganhariam se eles trabalhassem legalmente? E, de fato, é 145, que é bem menos do que os 256. Então, é bastante menor. Então, aqui você já tem uma diferença maior entre esses dois, e 117%. Aqui, na verdade, ele
isso indicaria que ele estaria ganhando no tráfico em torno de 117% a mais, 2 vezes a mais, um pouquinho mais de 2 vezes a mais do que ele estaria ganhando se estivesse trabalhando no mercado formal. Parece um ganho considerável, mas vamos ver as outras dimensões ainda que vão aparecer, né? Uma coisa que parece muito interessante na verdade, e eu acho que foi a primeira vez que eu via isso, quando a gente fez, foi a primeira vez que eu vi uma equação desse tipo sendo estimado. Isso aqui é uma equação de salário, alguns de vocês devem ter visto isso, que é o log do salário regredido em uma série de características individuais, né? E isso, tipicamente, é muito usado para entender mercado de trabalho, para entender discriminação de raça no mercado de trabalho, para entender discriminação de gênero, para entender retorno à educação, quanto um ano a mais de escolaridade aumenta o salário de mercado. Aqui a gente está rodando uma equação de salário, está estimando uma equação de salário para os jovens ocupados no tráfico. E tem algumas coisas que são realmente surpreendentes, né? Eu estou marcando esses coeficientes em colunas distintas, mas o resultado que eu vou estar destacando vai estar presente independentemente de como você olhe, é só para não ficar muito poluído visualmente, que eu estou marcando em lugares distintos. Então, só para quem não conhece isso é muito fácil de interpretar. Um coeficiente como esse aqui de experiência, de 0,1, numa equação como essa, quer dizer basicamente o seguinte: se o indivíduo trabalha tem um ano a mais de trabalho no tráfico, o salário dele vai ser 10% maior, né? Então, esse resultado para a experiência é um resultado que seria comum no mercado de trabalho, um pouco mais elevado do que o que a gente vê no mercado de trabalho brasileiro. Certamente, no mercado legal, tem retorno à experiência, mas não é tão grande aqui, assim. Aqui, se você passar um ano no tráfico, seu rendimento, em média, vai ser 10% maior. Então, mas isso é parecido com alguma, né, com alguma coisa que a gente vê no mercado normal. Aí a gente tem algumas coisas que são muito diferentes do que a gente vê tipicamente no mercado de trabalho brasileiro legal. O primeiro é que não tem diferença estatisticamente significante entre os salários de negros e brancos. Quando a gente vai no mercado legal, por uma série de motivos, por discriminação no mercado de trabalho, por uma questão de diferença no acesso à educação de qualidade, condicional a todas as características individuais, tipicamente negros ganham menos do que brancos, né? E tem toda uma literatura sobre discriminação tentando entender isso. E no Brasil, se você está condicionando em educação, em outras características do emprego, tipicamente vai ter entre 10% e 20% a menos, né? Dependendo do que você controla, né? Dos condicionantes. Aqui não. Então, na verdade, parece que não tem discriminação no tráfico, né? Isso é um fator relevante. O outro, que é o coeficiente em educação, é basicamente 0, né? Então, isso a gente diria, não tem retorno à educação no tráfico, né? Isso é um pouco surpreendente, porque, mesmo dado o contexto, você imaginaria que uma pessoa um pouco mais bem educada, que sabe álgebra, matemática, poderia trabalhar em algumas ocupações de liderança que outros não podem, né? Então, não tem retorno à educação no tráfico, não tem discriminação. Então, de fato, tem algumas coisas muito diferentes. Agora, algumas coisas fazem sentido. Experiência aumenta a sua renda. O cara que fez alguma coisa errada no passado, então sofreu alguma punição no passado, isso pode ser um indivíduo que roubou um pouquinho da boca ou que abandonou o posto em algum momento, ele, na verdade, de fato ganha menos, ele é punido em termos de salário também. E o indivíduo que se envolveu diretamente em troca de tiros, em batalhas, né, com a polícia ou com gangues, ou com grupos rivais, na verdade, ganha mais. E, tipicamente, em média, para cada envolvimento em confronto, o salário é tipicamente 5% maior. Você poderia dizer, mas isso deve ser, de repente, porque os soldados que são os caras que andam de fato armados, de repente é porque eles ganham mais, e eles estão mais acima na hierarquia. E, na verdade, não é o ponto. Nessa última coluna, a gente controla a preocupação do cara dentro da estrutura, e, de fato, tem uma hierarquia, mas, na verdade, não é isso que está explicando esse salário maior. E aí a gente acredita que é algo ligado a você, de certa forma, mostrar o seu compromisso e mostrar que você está disposto a se arriscar pelo grupo, né? Ali uma coisa de pertencimento. Eu estou ficando sem tempo, eu vou pular esse aqui, que é a idade de entrada, que a gente vê que também pessoas analfabetas tipicamente entram com
1 ano e meio mais cedo. Então, de fato, problemas na escola aparecem. Estou tomando o fato da pessoa ser analfabeta como dado, imaginando que isso já estava pré-determinado, e, de fato, problemas na escola parecem como estando ligados a uma entrada mais cedo. E esse é o último slide com tabela que eu quero mostrar, e que tem 2 resultados aqui que acho que um deles, na verdade, é muito surpreendente, o outro nem tanto. Né? Então, isso é a probabilidade do indivíduo estar morto depois de 2 anos. Isso está regredido numa série de características que foram dadas como resposta ao questionário 2 anos antes. Tá? Isso tudo foi dito 2 anos antes para o entrevistador. Nenhuma característica individual está associada a isso. Algumas aparecem como significante um ou outro, mas basicamente nada. Então, características socioeconômicas, educação, para os indivíduos que já estão no tráfico, nada disso parece estar relacionado com a probabilidade de morrer. Uma coisa que está relacionada, na verdade, é se ele é muito ativo, se ele participou de muitos confrontos. Né? A ideia de que se ele participou de muitos confrontos, provavelmente vai participar de mais confrontos pela frente. E a coisa que é incrível para mim nesse resultado é esse aqui que a gente está chamando unruly em inglês. Isso é basicamente uma pergunta que era feita pelos jovens, que era o seguinte: quando você estava crescendo, seus pais te consideravam difícil de controlar, mal comportado? E aí eles responderam sim. Né? Então, os indivíduos que 2 anos antes responderam que eram considerados difíceis de controlar pelos pais e mal comportados pelos pais quando estavam crescendo, têm uma probabilidade que é, na verdade, 16% maior de estarem mortos em 2 anos. Então, isso é incrível, porque eu acho que, de fato, isso é uma informação que esse indivíduo está revelando 2 anos antes e que está te dizendo que provavelmente tem alguma dimensão comportamental que pode ser percebida de alguma forma, que está muito proximamente relacionada a esse risco extremo. Né? Então, isso realmente eu acho muito, muito, muito impressionante isso. É, né? Uma pergunta trivial, né? E é o fator que aparece mais proximamente relacionado a isso. Eu tinha um resumo aqui que eu vou pular, que é basicamente um resumo do que eu tinha dito para vocês. É só ficar essa questão final que eu acho que ainda fica, de exatamente por que esses jovens entram no tráfico. Né? O salário médio é quase 2 vezes maior do que seria, mas não é uma coisa estratosférica na realidade local e, ao mesmo tempo, envolve uma exposição à violência de uma dimensão muito, muito, muito extrema. Né? Na realidade, tem padrões semelhantes que são documentados para populações em áreas de alto risco nos Estados Unidos. Por exemplo, Levitt e Venkatesh mostram que jovens crescendo nos projects, né, que são os edifícios públicos, aqueles grandes edifícios públicos no sul de Chicago, têm uma mortalidade acima de 10% em uma década. Então, é um pouco menor do que o 20% que a gente tinha ao longo de uma década, mas é que tem uma outra dimensão. Eles não estão olhando só para os gang members, eles não estão olhando só para os membros do tráfico, eles estão olhando para os jovens em geral, crescendo num dos projects que era um lugar muito, muito barra pesada. Está falando que os jovens em geral desse project tinham uma probabilidade de morte de 10 anos ao longo de uma década. Também é uma coisa absolutamente estratosférica para jovem. Né, que a probabilidade de morte tipicamente vai ser irrisória. Né? Então, acho que existe um entendimento de que motivações não pecuniárias certamente devem estar cumprindo também um papel importante, principalmente nesses casos extremos que levam a esses resultados mais dramáticos. E aí, uma coisa a se entender questões de status, de pertencimento, de estar numa posição dominante, quando a pessoa nunca teve essa posição dominante ao longo da vida. Então, certamente envolvendo vários fatores psicológicos, antropológicos e culturais locais. E isso intervir nesse momento é muito importante, porque, na verdade, existe evidência de que, primeiro, você tem esses resultados extremos, que é o caso dos que acabam mortos. Né? Além disso, exposição à ilegalidade, né? Exposição a atividades ilegais na adolescência aumenta a probabilidade da pessoa estar envolvida no longo prazo no crime. E, ao mesmo tempo, a gente sabe aquelas curvas que eu mostrei para vocês no começo, o ponto é tentar destacar que, na verdade, isso é muito intenso entre adolescentes, mas, na maioria das vezes, é passageiro. E, na verdade, se a gente consegue evitar outcomes mais dramáticos, mais provavelmente ainda vai ser passageiro. Então, essa perspectiva de ciclo de vida é muito importante.
E só para fechar, não vou entrar em detalhes, mas numa nota um pouco positiva, o que tem ganhado popularidade recente são intervenções bem focadas nos grupos de mais alto risco, nesses jovens que você de fato pode identificar como tendo uma probabilidade de mais exposição ao risco no futuro, intervenções bem focadas, usando estratégias de terapia comportamental, às vezes versões mais leves disso, são programas extracurriculares que tentam mudar um pouco a forma de comportamento. Eu mesmo, a primeira vez que eu ouvi sobre isso, era muito cético de que isso teria um efeito sobre adolescentes, mas hoje existe uma evidência bastante, eu diria, razoavelmente consistente. Nos Estados Unidos, a Sarah Hallery, o Levitt e o James Ludwig tem uma série de papers em Chicago mostrando que isso parece ser efetivo no curto, médio prazo, acho que tem uma questão da efetividade de longo prazo. O Chris Blattman e coautores estudam coisas semelhantes para a reinserção de criança-soldado saindo de guerras civis na África. E na América Latina tem pouco, mas a Lelis Ginardi, que é um economista do Banco Mundial, tem um trabalho em El Salvador também mostrando coisas promissoras em termos de manter as crianças na escola e melhorar comportamento e afastar desses grupos de crime mais organizado. Eu passei muito do tempo, que mostra que se o Rudy tivesse vindo, teria sido inteiramente impossível. Talvez ele como meu orientado, ele tenha sido gentil o suficiente para dar o tempo inteiro. E agradeço o tempo e espero que a gente tenha um pouquinho de tempo para as perguntas aqui também. Legal, Rodrigo. Obrigado primeiro pela apresentação. Vamos começar, então, a sessão de perguntas. Lembrando que vocês podem enviar tanto no privado para mim aqui no chat do Zoom, quanto se estiver vendo pelo YouTube, no chat geral da transmissão. Eu, na verdade, vou começar fazendo a primeira pergunta. É possível, tentando fazer sentido dos dois dados, do dado de que mais 50% citam motivações financeiras e o diferencial de salários, embora não seja irrelevante também, assim, não é como se os salários dele dentro do tráfico fossem extremamente altos. Eu gostaria de saber se existe alguma possibilidade na equação de salários de controlar para o fato de eles já terem sido presos antes, porque, se eu não me engano, era em torno de 30% diziam que já tinham sido presos anteriormente. É possível que isso tenha também uma punição nos salários que não tenha sido controlada e que, enfim, salários dele fora do tráfico seriam menores ainda? O problema eu concordo plenamente. Eu acho que é uma coisa que era interessante ver. Então, existe evidência, por exemplo, nos Estados Unidos, o Jeff Groger paper tem um paper que discute exatamente a punição do mercado de trabalho para quem passou pela cadeia. No nosso caso, naquela equação de salário, a gente não teria muito como fazer isso, porque a gente não sabe, na verdade, para os outros, né? Para a população solta, para a população do censo, a gente, na verdade, não sabe isso, né? Mas é definitivamente um aspecto potencialmente relevante que potencialmente estaria afetando isso. Tendo dito isso, isso também é um pouco endógeno, né? Porque aí já vem da própria história de envolvimento com o crime, né? Mas eu concordo que, uma vez que a pessoa passou pela cadeia, isso certamente vai ter uma marca negativa em termos de mercado de trabalho, definitivamente. A gente não está levando isso em consideração. Então, poderia ser um pouco menor, sim, por causa disso. Legal. Eu vou ler uma pergunta do Lucas. Ele falou assim: olhando para a forma de coleta de dados e o efeito nulo da educação sobre salário, você acredita que a amostra pode ter sido incapaz de alcançar pessoas em postos mais altos da hierarquia? Eu acho que pode ser que exista, acho que de certa forma vou responder talvez meio indiretamente. Eu acho que pode ser que realmente no topo a educação seja essencial, né? O cara que vai ser o dono do morro, provavelmente, se ele não tem uma noção básica ali né, uma instrução mínima para fazer o management, para poder supervisionar as contas, etc., talvez isso, de fato, seja algum nível mínimo, né? Obviamente, inteligência e um nível mínimo de educação formal seriam suficientes, seriam necessários, né?
Então, acho que isso, nesse sentido, eu concordo com o ponto. Mas acho assim, o que a gente está descrevendo, que é meio a carreira típica para 99% das pessoas, né? Essa carreira típica para 99% das pessoas, de fato, não parece ser tão relevante. Inclusive, a gente tem ali tem gerente, né? O gerente que seria o gerente de boca, e tem um número razoável, não é tão pequeno, né? Então, e a outra coisa é que, na verdade, o retorno à educação não é que ele não é significante e ele tem um erro padrão muito grande. Na verdade, em todas as coisas que a gente estimou, ele é basicamente zero, né? O número é zero, é 0,000 alguma coisa. Então, eu acho que na carreira típica da grande maioria, isso de fato provavelmente é verdade o que a gente está falando, e concordo que talvez para posições no topo isso se tornasse relevante, e a gente talvez não tenha, e a gente certamente não tem topo certamente a gente não tem aqui, né? O dono do morro a gente não tem aqui, né? Como você interpreta isso? Você entende que o tráfico seria um organismo ineficiente por não estar dando os incentivos corretos na definição salarial, ou você acredita que realmente não há nenhum tipo de correlação entre maior escolaridade e melhor desempenho dentro do tráfico? Eu acho que é outra organização, né? Tem coisas ali digamos, ali no varejo, né? Nesse tipo de comércio legal, que são muito importantes. Então, acho que assim, não tem nada intrínseco, fazer uma analogia, né? Se o tráfico fosse legalizado e a gente tivesse alguma firma, né, como uma companhia de cerveja, a gente teria uma companhia de maconha, certamente, na estrutura salarial dessa companhia, a gente teria educação sendo valorizada, como a gente tem na Ambev, né? Então, não pode ser uma coisa intrínseca ao comércio, ao bem que está sendo comercializado. Eu acho que é uma coisa relacionada à ilegalidade do mercado, né? Então, tem muitas atividades ali, a maioria esmagadora das atividades relacionadas ao funcionamento desse comércio, na verdade, vão ser relacionadas a monitoramento de polícia, monitoramento de grupos rivais, envolvimento direto em violência. E acho que essas dimensões, na verdade, esses atributos acabam tendo um valor muito grande no comércio legal, né? Eu acho que acabam, de certa forma, dominando, né? E acho que a estrutura, né? Provavelmente a estrutura do comércio numa boca vai ser dominada por isso, porque se fosse um comércio legal, provavelmente você precisaria de 20% do pessoal que você tem. Todo mundo que está armado, espalhado pelo morro, todo mundo está distribuindo as coisas escondido, todo mundo que está em cima do telhado monitorando, essas pessoas não seriam necessárias. Você teria as pessoas envolvidas diretamente no business propriamente dito, né? Então, eu acho que tem muito a ver com as características do mercado ilegal e os atributos que a natureza ilegal do mercado valorizam, né? E as ocupações que a ilegalidade geram, né? Legal. O Bernardo perguntou se você conhece algum esforço similar que considere questionários com ex-agentes do tráfico. Senão seria uma maneira mais simples e informativa. De pessoas que saíram do tráfico, é isso? Isso. Eu sei que assim, sistemático, eu não sei. Certamente coisas mais etnográficas, mais descritivas, tem bastante isso. Uma coisa mais sistemática como essa, que é um questionário quase como uma pesquisa domiciliar, não lembro de nada sistemático. A pesquisa de 2017 do Observatório de Favelas, eles fazem uma coisa relativamente parecida para adolescentes bem jovens, que eles, na verdade, entrevistam adolescentes que estão institucionalizados, adolescentes que estão institucionalizados no Rio, então, que passaram pelo tráfico, mas estão agora incapacitados, né? Eu acho que existe uma complicação também, porque você só vai estar pegando as pessoas que, estatisticamente, né, isso apresentaria... Acho que seria super interessante, então,
esse tipo de assunto, o nosso nível de ignorância é muito grande, né? E a ausência de informação e dados também é muito grande. Então, qualquer coisa que contribuísse para aumentar a quantidade de informações seria ótima. Então, então, acho que seria, definitivamente, acho que seria uma boa fazer um questionário como esse. Acho que também teria seus problemas em termos de estatísticos, porque você está vendo só as pessoas que saíram e só as pessoas que sobreviveram também, né? Então, por exemplo, para fazer uma análise como essa que a gente faz de como é que características iniciais estão associadas à probabilidade de morte, seria impossível, né? Porque você não teria como fazer isso retrospectivamente, né? Mas acho que, sem dúvida nenhuma, seria válido também. Oi? As pessoas que admitem que participaram também, né? Talvez seja um outro problema. Exatamente, que possivelmente também, mas esse viés também existe possivelmente aqui, porque só as pessoas que participam estão dispostas a falar. Mas é isso, mas as pessoas que decidiram sair, que sobreviveram, que não estão presas e que estariam dispostas a falar. Então, também teria problemas. Mas, de novo, eu acho que o nível de informação é muito, muito restrito, então acho que tudo isso seria válido, né? Tá, vamos finalizar com uma última pergunta da Ana, que já está encerrando nosso horário. Ela perguntou, dado o conhecimento de literatura e suas pesquisas, quais seriam as políticas mais efetivas e eficientes para diminuir esse custo de oportunidade do tráfico? Para aumentar o custo de oportunidade, né? Imagina, aumentar o custo de oportunidade para tirar a criação de tráfico. Eu acho que tem uma combinação de coisas, né? Eu acho que esse ponto que eu mencionei no final bom, é super amplo, né? Então também eu vou falar coisas um pouco mais concretas e, digamos, mais implementáveis, eu acho, imediatamente. Eu acho que tem questões mais estruturais também, eu vou mencionar no final. Então, coisas mais, de certa forma, simples, que não precisam de uma mudança estrutural, acho que estariam relacionados, por exemplo, a esse tipo de programa que eu mencionei, que tem sido usado nos Estados Unidos e que está começando a ser implementado na América Latina, que é tentar identificar jovens de alto risco ainda no ambiente escolar bem cedo e, na verdade, tentar fazer programas que alcançassem esse jovem e que, de certa forma, apresentassem caminhos alternativos para ele, né? Às vezes parece um pouco ingênuo, mas muitas vezes é porque a criança está num ambiente de violência doméstica, uma família, às vezes, desestruturada, e não tem ninguém para oferecer um discurso articulado de qual é o caminho que deve ser seguido na vida, né? Uma coisa meio como nos Estados Unidos, que se chama de role model, né? Ele entender que existe uma trajetória ali de vida factível e que talvez, muito provavelmente, é ao alcance dele, né? Então, isso são coisas são programas que podem ser feitos pontualmente, né? A nível do município, a nível de uma escola e coisas desse tipo. Questões mais amplas, acho que, obviamente, envolvem o que é essa peculiaridade do Rio de Janeiro, que é essas áreas vastas de território onde não existe Estado, né? Então, acho que uma retomada do que era o projeto original de UPPs, com entrada também de serviço público, e simplesmente as comunidades serem áreas da cidade como quaisquer outras áreas, né? Áreas que vão ter uma delegacia de polícia civil, áreas que vão ter uma companhia de polícia militar, não porque estão numa operação, mas simplesmente porque todos os bairros da cidade têm uma delegacia, né? Vários bairros da cidade vão ter uma delegacia e vão ter uma companhia. Então, acho que a coisa estrutural é basicamente você não ter grupos que não sejam o Estado controlando determinadas áreas e, obviamente, isso automaticamente gerando esse status dentro da comunidade local e gerando esse tipo de atratividade. Isso, obviamente, é uma discussão muito mais profunda e mais complexa, que acho que deve ser perseguida. Eu acho que foi abandonada no meio da implementação das UPPs, mas no começo a ideia de trazer a presença do Estado, sistema de justiça, serviços públicos de água, esgoto, saúde, e simplesmente
tornar as comunidades, de fato, bairros efetivos da cidade com presença do Estado. Essa é a solução fundamental para isso. De novo, não é a solução para acabar com o tráfico, né? É uma solução para acabar com grupos armados, com jovens abaixo de 18 anos, 15, 16 anos, andando armados por um bairro da cidade, o que de fato é um bairro da cidade, né? E isso é uma discussão muito mais complexa, muito mais de longo prazo, mas eu acho que a coisa mais imediata é programas desse tipo, como a gente discutiu, no momento, durante a adolescência, focados em jovens de risco, junto com isso também um projeto de melhoria da qualidade da educação pública, né? Que acho que é também parte disso, mas aí também acaba assumindo um caráter um pouco mais estrutural também a questão da discussão da educação pública. Legal, Rodrigo. Obrigado mais uma vez pela participação, pelo tempo cedido. Obrigado a todos que participaram. Queria lembrar que a partir de amanhã essa apresentação toda vai estar disponível no YouTube, então se você perdeu alguma parte, você pode conferir por lá. Mais uma vez, obrigado a todos. Eu agradeço, Arthur, pelo convite, a oportunidade, e acho que agradeço a Ana Luísa também pelo contato inicial. E acho que são dominantemente economistas, pelo que eu entendo, a audiência, né? Então acho que é uma área que tem sido feito muito em termos de estudo no Brasil, acho que tem muito a ser feito, então espero que desperte o interesse de alguns e espero que, num futuro breve também, a nossa política de segurança pública volte a olhar um pouquinho para a evidência que tem crescentemente, cada vez mais, a gente tem evidência de qualidade sobre o tema no Brasil. Obrigado. Excelente, obrigado.